Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula de História. O nosso tema agora é o capítulo 9, certo? Dando continuidade à colonização do continente americano, iremos falar mais precisamente da colonização portuguesa aqui no Brasil, ok? Vamos lá. Veja bem, o nosso primeiro tópico é o encontro. Por que o encontro? Porque foi o momento em que o barco, que o navio, a naus, a caravela portuguesa de Pedro Álvares Cabral, ela vai encontrar a costa brasileira e vai ter o primeiro contato com os povos aqui já existentes, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, havia milhões de indígenas com povos falantes de cerca de 1.300 línguas, com uma população de 1 milhão de pessoas. Vejam quantos índios, gente. Só de línguas faladas em várias tribos diferentes tinham 1.300 línguas, tá? Então, esses povos, os tupis, que eram os povos que habitavam o litoral, certo? Da onde do Brasil, por isso que foi o primeiro contato com os portugueses, eles tinham uma origem comum. Qual era a origem deles? A atual floresta amazônica. Entre os grupos tupis que habitavam aqui o litoral, estavam os tupinambás, na área onde hoje é o Rio de Janeiro, e os tupiniquins, que tinham suas aldeias onde hoje é Porto Seguro, na Bahia, certo? Então, esse foi o encontro. Os portugueses eles vão encontrar os tupiniquins. Por que os tupiniquins? Porque é quem habitavam a região da costa ali da Bahia, onde Pedro Álvares Cabral chegou, assim que atracou aqui no Brasil. Próximo. Aqui eu coloquei a imagem de um indígena. Próximo. O que será que os tupiniquins pensavam quando viram os portugueses chegando à terra habitada por eles? Claro, gente, houve um choque de cultura, né? Isso é algo que a gente, enquanto historiador, batemos muito nessa tecla. Porque os índios, eles tinham uma maneira, uma forma de vestir-se, religiosa, cultural em geral, totalmente diferente dos europeus. Lembre-se que em cada naus ou em cada caravela, nessas expedições que esses portugueses faziam, vinham jesuítas, né? Com o intuito já de buscar novos fiéis para a Igreja Católica. Porque lembre-se que lá na Europa eles estavam passando pela reforma protestante. Então aumentava-se o número de protestantes e diminuía-se o número de católico apostólico romano. Então a Igreja Católica ela vai na contra-reforma, né, fundar essa prática em que esses jesuítas irão sair desses navios para outros continentes em busca de novos fiéis. E é nesse processo que vai acontecer também aqui no Brasil, assim como aconteceu na Espanha, o processo de catequização dos índios, ok? Então, claro que inicialmente o encontro entre os portugueses e os indígenas houve um estranhamento, isso é lógico, culturas diferentes, línguas, nem os indígenas entendiam a língua dos portugueses, nem os portugueses entendiam a língua dos indígenas. E isso vai ficar muito claro em um documento histórico, que é a fonte histórica na qual a gente trabalha, né? A gente vai ler o historiador para trazer essas informações, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Essa Carta de Pero Vaz de Caminha tem uma manifestação literária lá no primeiro ano, certo? No Novembro vocês vão estudar. É a primeira escola literária chamada Quinhentismo. O quinhentismo ele vai trazer exatamente caracterizado, porque Pero Vaz de Caminha, ele veio na caravela de Pedro Álvares Cabral, quando atracou aqui no Brasil, ele vai ser o escrivão, né? Ele vai escrever a carta, ele vai ser escrivão, e ele vai detalhar todas as informações de como foi esse encontro, do que ele viu, como ele viu. Então essa carta nos traz uma ideia da visão do português, do europeu, para com os nossos indígenas e a própria terra, o próprio Brasil, né? Então vamos ler o texto, tá? Que é um trecho da carta, que inclusive está muito fraquinho, mas eu vou ver se eu consigo ler, que é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que ele vai mandar para o rei de Portugal. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura. E nisso tem tanta inocência como tem
e mostrar o rosto. Os cabelos são corridos, de boa gravura, de boa grandura e raspados até por cima das orelhas. Essa terra, Senhor, é toda praia e muito formosa. Até agora não podemos saber se há ouro, né? Ou prata. Importante isso, nela. Ou outra coisa de metal. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares. As águas são muitas, infinitas. Essa é a visão primária, inicial, certo? Desses portugueses, desses europeus, da nossa terra e dos nossos povos indígenas. Então você percebe que não foi tão negativa. De inicial, o contato ele não foi negativo, tá? Não houve aí nesse momento escravidão, tortura, massacre, não nesse primeiro momento, né? Assim como também não aconteceu lá na América Central com os espanhóis, certo? Isso vai acontecer depois, né? Vai ter um processo, vai ter um porquê. Vocês irão ver. Próximo. Expedições, feitorias e pau-brasil. Gente, de fato, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, que encontraram os índios, que Pero Vaz de Caminha escreveu essa carta a Portugal não teve interesse algum pelas terras brasileiras. Por quê? Porque eles não encontraram pedras preciosas. Lembre-se que o sistema econômico predominante lá na Europa, estamos falando da Idade Moderna, era o mercantilismo. E o mercantilismo tinha como uma de suas principais características o acúmulo de pedras preciosas. Então, diferente dos espanhóis, de Cortés, de Pizarro, que assim que chegaram na América Central, no México mais precisamente, já encontrou os maias e os astecas com adornos de ouro, de pedras preciosas. Os adornos que eles usavam, os indígenas, os povos indígenas lá na América Central, já eram cheios de adornos, de pedras preciosas. Aqui não. Aqui os índios estavam nus, eram pintados, era pena de animal, de ave. Reparem. Então eles olharam assim, isso aqui não tem nada não. Essa terra aqui não tem muito o que oferecer não. E outras estavam muito ocupados com as especiarias nas Índias, porque eles já tinham encontrado, né, o caminho e eles estavam lucrando bastante dentro da Europa. Então não viu interesse, não teve interesse nenhum de colonizar o Brasil. Então qual foi o primeiro produto que eles perceberam que poderia trazer algum benefício? Foi o pau-brasil. Eles perceberam que esse pau-brasil, ele possuía uma tinta, né, que tingia tecido e também servia para a construção de casa, de lenha. Então o nosso pau-brasil basicamente foi para isso, para tingir seda, tecidos e para a construção de casas e para lenha. Sendo que nessa época ninguém estava preocupado com o reflorestamento, né? E esse período é conhecido como o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Então, de 1500, quando a caravela de Cabral ela aportou aqui na Baía de Todos os Santos, até 1530 praticamente o Brasil ficou abandonado. Portugal só vinha aqui na feitoria para levar o pau-brasil, que era extraído pelos índios. Era basicamente isso. Portugal chegava na feitoria, essas feitorias já eram uma espécie de armazém, um galpão grande, onde os indígenas cortavam o pau-brasil, recolhiam, levavam, carregavam até essas feitorias que ficavam nas costas, certo? Ficavam na praia mesmo. E aí, para não ter trabalho, porque a caravela, a naus a gente chama porque é um navio maior do que uma caravela, né? Comporta mais homens do que uma caravela. Então eles chegavam com a naus, carregavam de pau-brasil e iam embora para Portugal. E aí eles praticavam o quê? Para esses índios trabalharem, eles eram escravizados? Não. Inicialmente, os índios eles faziam porque havia o escambo. O que foi o escambo? Era uma troca, certo? Em troca dessa mão de obra indígena, os portugueses davam aos índios que eles não conheciam espelho, faca, talher, bugiganga. Era isso que acontecia. E essa troca era chamada de escambo, que era uma troca onde os portugueses davam essas bugigangas e os índios trabalhavam dessa forma. Isso inicialmente, então até eles não são escravizados, eles trabalhavam realmente, porque para eles estavam recebendo algo do interesse deles, que eram essas bugigangas, que eles não tinham conhecimento, eles nunca tinham visto, então eles ficaram maravilhados, ok? Então vamos lá, vamos detalhar. Então, o pau-brasil foi o primeiro produto, foi o primeiro material a ser explorado no Brasil. Feitorias, que eram armazéns fortificados, no qual era guardado a madeira até que a naus chegasse para buscar. Já falei que essas feitorias eram construídas no litoral. A troca de produtos
O escambo era a troca de produtos realizada entre os portugueses e os indígenas, para que esses indígenas trabalhassem para os portugueses no que? Em cortar e levar esses escambos até essas feitorias. Ok? Até aí? Próximo. Aqui eu coloquei aí uma foto bem grande do pau-brasil. E aqui eu falo, né? Dentro ali a seiva, né? Provavelmente aquela é a seiva. Deve ser. Eu lembro um pouco disso de ideologia. Ali a seiva, que eu acho que ali é que tinha que sair todo essa tinta vermelha, esse líquido vermelho que servia para tingir, né? E o resto da matéria-prima, do que sobrava, eles faziam lenha ou construíam casas. Próximo. Aqui eu coloquei uma imagem que tem no livro de vocês, né? Não dá muito para ver, mas, né? Vamos lá. Aqui é os indígenas cortando o pau-brasil, tá? Os indígenas cortando o pau-brasil. Transportando o pau-brasil. Aqui você vê, ó, eles estão transportando, você vê o trabalho todo dos indígenas. Essas madeiras aqui é como se fosse, tudo aí era pau-brasil, né? Troca do pau-brasil com os europeus, a fábrica do escambo. Então eles davam o pau-brasil, aí veja que tem uma fila aí, de índio com pau-brasil na cabeça, para trocar por espelho, por talher, por um pedaço de pano, qualquer besteira, que eles não tinham conhecimento. Tá? Próximo. Aí eu coloquei maior ainda, maximizei a imagem, né? Dos índios cortando. Gente, percebam que até aí não tem escravidão. É isso que eu quero que vocês percebam. Nesse momento não há escravidão. Há uma troca, né, dos indígenas com os portugueses, que se dá um nome de escambo. Esqueçam isso não, viu? Porque sempre cai. Próximo. A disputa pela nova terra. Então vamos lá. Eu falei que de 1500 a 1530 Portugal não estava nem no Brasil. Vinha aqui, pegava para o Brasil, praticava o escambo com os índios e caia fora. Né? Mandava alguns caramurus, né? Acho que vocês já assistiram. Caramurus era quando algum português praticava algum delito lá em Portugal, eles pegavam essa pessoa, esse marginal, né, a margem da lei lá de Portugal, e jogavam aqui no Brasil, era chamado de caramurus. E esses caras viviam nas aldeias, faziam amizade com os índios e viviam aqui, de boa. Certo? Tem até uma minissérie da Globo, daqui no Brasil, que chama-se Caramuru, até com São Tomé. Então, aí o que vai acontecer? Eles não estão preocupados. Só que a coroa portuguesa começou a perceber que existiam outros países interessados na prática do comércio e explorar o Brasil, como por exemplo os franceses, certo? E aí, com medo de perder a colônia, que Portugal vai começar a se voltar para o Brasil. Entenderam? Então Portugal só se volta para o Brasil quando percebe que está perdendo a terra para, por exemplo, os franceses, que já estavam invadindo, já estavam fazendo aqui práticas, já fizeram amizade com os índios, já estavam também exportando muito ao Brasil. E aí quando eles perceberam isso, eles vão começar a criar expedições, tá? Guarda-Costa, que foi a primeira expedição, e depois a expedição colonizadora, com Martim Afonso de Souza. Vamos falar da Guarda-Costa. A Guarda-Costa já disse, para guardar a costa do Brasil. Essa era a ideia. Só que não deu certo, porque quando eles tomaram o tino que aquilo ali, que a costa brasileira é imensa, que não teria como eles guardarem a costa brasileira de invasões de estrangeiros, estrangeiros que eu estou falando é franceses, eles viram que não tinha jeito, tinha que colonizar. Porque se não colonizasse, se não marcasse território, a qualquer momento eles iriam perder a terra. Então as invasões francesas, alianças com os tupinambás, inimigos dos tupiniquins. Tupinambás, Rio de Janeiro. Então os franceses eles irão, mais precisamente, ocupar a região do Rio de Janeiro. Certo? E aí, os tupinambás, eles já eram inimigos dos tupiniquins. Isso era uma questão cultural entre os indígenas. Os indígenas, eles guerreavam uma aldeia com a outra. Assim como no continente africano vai ter isso também, assim como a gente estudou a América Central, os mais astecas e os incas também tinham essa forma de relação social, eles guerreavam, era cultural deles. A monarquia portuguesa reagiu enviando ao litoral brasileiro 2 expedições policiadoras, comandadas por Cristóvão Jacques. Comandadas, desculpa, isso aqui tá errado, essa ortografia é minha, desculpa, tá? Comandadas por Cristóvão Jacques. Como eu falei, essa expedição policiadoras, que eu chamo de expedição guarda-costa, porque para guardar a costa também é a mesma coisa, viu? Ela não deu certo, porque a costa brasileira é imensa, tá? Então a coroa portuguesa, ela percebeu que não ia dar certo. Então em 1530, Dom João III, que era o rei de Portugal, enviou para cá, para o Brasil, uma expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, porque ela percebeu que essa expedição policiadora, guarda-costa, não vai dar certo.
por conta que a costa é muito extensa. E aí, em 1530, finalmente veio Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele é um aristocrata, é um homem rico de Portugal, é um homem que tem muito prestígio com o rei, claro, e é da confiança do rei. Por isso que ele é mandado para cá e ele vem para expulsar os estrangeiros, os franceses, certo? Inclusive. E aí vem para desenvolver alguma economia, porque não tem como você colonizar um local, você povoar um local, né, em outro continente, sem ter uma economia, sem ter algo rentável. Então, Martim Afonso de Souza, ele também é responsável por trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Por que ele trouxe essas primeiras mudas de cana-de-açúcar? A gente ainda vai falar sobre isso mais adiante, mas já vou falando, né, logo. Que ele já conhecia o clima do Brasil, porque já possuíam colônias na África, certo? Na África do Norte já possuíam colônias. Então, e já praticavam também a plantação de cana-de-açúcar lá. Então, Martim Afonso de Souza, ele percebeu que o clima do Brasil era muito semelhante ao clima da África. Então, ele entendeu que ele trazendo as primeiras mudas de cana-de-açúcar para cá, para o Brasil, também iria contribuir para a produção e para a economia, já que o açúcar, lá na Europa, era um produto, no momento, extremamente caro, extremamente rentável. Então, ele vai trazer a primeira muda de cana-de-açúcar e vai fundar a primeira vila do Brasil, que é chamada Vila de São Vicente, que fica localizada na região de São Paulo, no estado de São Paulo. Próximo, atualmente. Aí eu coloquei uma foto do Martim Afonso de Souza, certo? Uma aristocrata. Aí a gente vai começar a perceber, eu sou muito detalhista, aí vou começar a perceber. Logo, olha a cruz do homem. Isso já caracteriza que ele era católico apostólico romano, que ele era um homem religioso, certo? E aí ele vai trazer jesuítas com ele também. Que é a ideia da catequização dos índios, ok? Porque era algo proposital? Não, era algo cultural. Assim como os índios tinham a cultura deles, os portugueses também chegaram com a cultura deles. O problema foi o quê? Que os portugueses, os europeus, eles quiseram impor a cultura deles. Não eles terem a cultura deles, né? Não estou falando sobre isso, cada um tem que ter sua cultura sim. Mas tem que ter o respeito. E é nesse momento que a gente não vê foi esse, na colonização. Os europeus, eles vão querer impor, impõem. E até de forma violenta, inclusive. E aqui temos a expedição guarda-costa, que eu coloquei aqui uma foto que eu encontrei, né? Assim, mais precisamente, ilustrativa, não tão ilustrativa, mas aqui tem uma costa, como se fosse uma costa, um navio, aqui tem os índios, como se fosse uma tentativa de guardar um pedaço da costa, porque a costa do Brasil é imensa, até porque o Brasil ele tem um tamanho de um continente. O Brasil ele tem uma dimensão continental. Próximo. E aí eu botei uma imagem, tá? Essa imagem do mundo de vocês, eu não vou me deter ali. Ele está falando sobre a fundação da Vila de São Vicente, que está localizada atualmente no museu, esse quadro é no Museu de São Paulo, aí tem a legenda, tá? Próximo. Vamos falar agora da administração. A coroa portuguesa, ela percebeu que ela precisava de uma forma de administrar o Brasil, porque precisava colonizar, o Brasil era muito grande, tinha muita terra, eles precisavam, de uma certa forma, aproveitar aquilo tudo. Então, o rei português, ele vai fundar essa capitanias hereditárias, ele vai trazer capitanias hereditárias para cá, para o Brasil, tá? E o que foi essa capitanias hereditária? Foram unidades administrativas cujas terras continuavam pertencendo a Portugal e era passada só do pai para filho, tá? Por isso hereditária, porque essas terras, se o pai morresse, era para o filho e assim sucessivamente. Então, essas terras, elas nunca deixavam de ser da coroa portuguesa, contudo, tinha um gerente, que era chamado de notário. O Brasil vai ser dividido em 15 lotes de terra. Aqui estão os 15 lotes. E cada lote desse a coroa portuguesa vai dar, certo? A um homem, ele vai dar. Mas, assim, tem alguns direitos e alguns deveres que vocês irão ver que esses donatários, que eram nome dados a esses homens que foram cedidos essas terras, eles teriam, de alguma forma, de colonizar esse pedaço de terra e lá praticar alguma economia, certo? E, claro, tinha um imposto a pagar à coroa portuguesa, por estar vivendo naquela terra cedida da coroa portuguesa, porque essas terras eram de quem? Da coroa portuguesa, cedida a esses donatários. Então, vai ser dividido em 15 lotes de terra, tá? E aí vai ter uma carta de doação. Essa carta de doação é o documento que vai ceder essas terras da coroa portuguesa a esses donatários. Então, Pernambuco vai ser de donatário, São Vicente de outro donatário, assim sucessivamente, ok? E aí vamos conhecer o foral. O foral é o conjunto de leis, certo?
direitos e quais são os deveres desses donatários com essas terras. Próximo. Aí está o foral. Foral é um conjunto de leis, certo? Onde a coroa portuguesa vai especificar quais são os direitos e os deveres dos donatários. Vamos ver lá. Os deveres dos donatários eram devolver o cultivo de cana-de-açúcar, desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar na capitania, expandir a fé cristã, organizar a defesa militar. Por que organizar a defesa militar? Porque virava e mexia, os índios eles sempre se revoltavam contra os portugueses e matavam, viu? Os índios eles não foram dominados de forma fácil, não. Os índios eles eram resistentes. Então tinha muito conflito com os portugueses. Estimular a ocupação portuguesa da terra. Os direitos dos donatários eram retirar para si a vitena, que era 5% do negócio do pau-brasil, cobrar impostos em rios e portos, julgar os habitantes da capitania com poderes para condenar a morte de índios, negros e homens livres pobres, conceder as sesmarias, que eram terras. Então, sesmarias eram terras do tamanho de uma fazenda, a quem tivesse recursos para produzir riqueza e ter uma grande sesmaria. O que era ter uma grande sesmaria? O donatário tinha uma terra maior, que era a grande sesmaria, e ele podia nessa terra ceder para alguém que tivesse condições, por exemplo, um pedaço de terra. É semelhante, é porque vocês não estudaram ainda, mas isso aqui é semelhante ao feudalismo, que aconteceu lá na Europa no período medieval. Né? No feudalismo foi assim. Era o sucerano cedia um pedaço de terra ao vassalo, né? Que o vassalo cedia um pedacinho de terra ao servo. Era isso, né? Que é a relação sucerania-vassalagem. Mas isso é um... a gente já conversou sobre isso esse ano, já, então você já sabe. Era semelhante a esse processo do feudalismo. Então a sesmaria, os donatários eram a grande sesmarias, e as sesmarias pequenas é esse pedaço de terra que poderia ser doado. Um donatário que tinha o poder de doar, agora tem que ser para um homem que tivesse recurso, que tivesse riqueza, não era para qualquer um. Tá? Poucas capitanias elas vão ter o sucesso esperado, a maioria delas fracassaram pelas seguintes razões. Vamos lá. Vamos comentar cada razão do fracasso das capitanias. Todo mundo já sabe desde criança que só prosperaram duas capitanias, Pernambuco e São Vicente. Por quê? Porque todas as duas possuíam o clima e o solo propício para quê? Para o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar. O solo era massapé, o clima quente, foi propício ao desenvolvimento da cana-de-açúcar, então elas cresceram economicamente e não fracassaram. O resto fracassaram devido à falta de recursos de alguns donatários, porque eles não possuíam ajuda nenhuma da coroa portuguesa. Grande extensão de terra a serem administradas, falta de comunicação entre elas, né? Então, grande extensão de terra a ser administrada, porque muita terra para ser administrada e eles não tinham, por exemplo, pessoas para doar as sesmarias, eles não tinham, né? Ninguém queria. Falta de comunicação entre elas, então eles não se comunicavam, uma capitania com a outra. Resistência dos indígenas à ocupação de suas terras, então essas terras pertenciam aos indígenas, né? Na verdade, os indígenas eles não tinham essa ideia de propriedade, gente. Para eles, o rio, o lago, o riacho, quem botou foi Deus, ele podia ir lá, tirar água, beber, mas a partir do momento que estava na terra de um donatário, o donatário queria matar o indígena porque foi pegar água, e na mente dele, aquilo ali não pertence a ninguém. Né? Então, havia esse choque de cultura, essa ideia de propriedade. O indígena não tinha essa ideia de propriedade, que foi trazida pelos portugueses. Então, aí acontecia o conflito, e aí acontecia o quê? Resistência, guerras, mortes, ataques de corsários. Quem são esses corsários? Gente, vocês lembram, com certeza, que nas duas navegações, os corsários eram os piratas, mandados pela coroa da França e da Inglaterra para saquear e roubar as colônias portuguesas e espanholas. Já que eles entraram nessas navegações de colonização muito posteriormente a Portugal e a Espanha, porque eles estavam preocupados com a Guerra de 100 Anos, com a Guerra de Duas Rosas. Então a Inglaterra e a França eles estavam preocupados com muita guerra interna, enquanto Portugal e a Espanha estavam praticando as duas navegações de hoje. E aí eles não tinham mais espaço, porque a Espanha e Portugal colonizaram muitos territórios. Então esses corsários, esses homens irão fazer acordos com a coroa, tanto inglesa como portuguesa, para quê? Para saquear, para roubar navios carregados de matéria-prima que iam para a Europa, para Portugal, para a Espanha. Eles saqueavam tanto os espanhóis como os portugueses, tá? E corsário é uma coisa que pirata. Próximo. Aí eu coloquei, né, uma imagem
um desenho, um esboço, que é um esforço para nos ajudar a imaginar o que pode ter sido a resistência dos povos tupi. Aí é a guerra, olha. Lá para o Natal, os portugueses, e aqui os índios. E ali tem um lago, um rio, sempre tem, porque tipo, o índio vai beber água no rio, vai levar um cavalo para beber água, um bicho, sei lá, qualquer coisa. Aí eles vêm, não, acho que na minha terra, não é para invadir, nem começou uma guerra. Era assim. O governo geral. Então, com o fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal, ele percebeu que precisava centralizar ainda mais o quê? Esse processo de administração no Brasil. Porque a capitania hereditária não deu certo, só prosperou 2 de 15, então vamos centralizar ainda mais. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aí vai criar os governos gerais. Então, com o fracasso da maioria das capitanias, o rei de Portugal decidiu centralizar a administração. Esses governadores, geralmente, eram homens da confiança do rei de Portugal, como parentes de pessoas influentes. Então, eram pessoas de sua influência, né? Então, o nepotismo sempre estava, já por isso que o Brasil é assim. Porque a gente já viu da colonização dessa forma. Eram sempre parentes, pessoas próximas de influência, que eles mandavam vir para Portugal. Então, em 1549, chegou ao Brasil o primeiro governador geral, que é Tomé de Souza. E ele vai fundar a primeira capital do Brasil, que é Salvador. Tá? Junto com ele vem o Capitão Mó, o Ouvidor Mó e o Provedor Mó. Tá? O Capitão Mó, responsável pela segurança. O Ouvidor Mó, já diz de ouvir. Ele está responsável pelas leis, certo? Pela organização de leis, por gerir leis, essas questões. O Provedor Mó é a parte religiosa, são os jesuítas. Como Manuel da Nóbrega vem junto com Tomé de Souza, certo? É um jesuíta que vem com a intenção de quê? De expandir o catolicismo, de catequizar os índios, porque os índios estavam muito conflituosos e ele sabia, Tomé de Souza, que tinha muitas guerras entre os indígenas portugueses aqui e que ele precisava tanto do Capitão Mó, que era o homem que ia ajudar a assegurar esses índios, como de um jesuíta, para também controlar através da religião, através da catequese, certo? Próximo. Então, gente, Duarte da Costa foi o segundo governador geral, ok? Esse governador, assim como Tomé de Souza, ele veio acompanhado de vários colonos e de jesuítas, tá? O jesuíta que vem com Duarte da Costa, que é o segundo governador geral, é o José de Anchieta. Então, perceba que ele vai dar continuidade ao mesmo processo de Tomé de Souza do primeiro. Então, vai ter Álvaro da Costa, que vai ser o filho de Duarte da Costa, que vai expulsar, não, na verdade ele vai ter uma guerra com os tupinambás, certo? Contra os tupinambás no litoral baiano, conhecida como a Guerra de Itapuã. Tá? E aí vai ter um genocídio muito grande, porque, por exemplo, os índios eles não conheciam as armas de fogo e etc. Então, Álvaro da Costa vai matar milhares de tupinambás na costa da Bahia. E essa guerra ficou conhecida como a Guerra de Itapuã. Tá? Então aqui eu citei os 3 principais destaques para quem? Para o governo Duarte da Costa. O outro destaque para o governo Duarte da Costa é que em seu governo, os franceses eles iriam invadir a Baía de Guanabara, onde fundou uma colônia comercial chamada França Antártica. Essa Baía de Guanabara fica na região, fica no estado da Bahia não, desculpa, do Rio de Janeiro. E eles iriam invadir e fixar-se lá por muito tempo, inclusive, certo? Até o próximo governador geral, que é Medissá, onde seu sobrinho irá expulsar esses franceses. Ok? Próximo. Medissá é o nosso terceiro governador geral, vai de 1558 a 1572, século XVI. Também guerreou com os índios, percebem que desde as capitanias hereditárias, que os portugueses guerriam com o índio. Capitanias hereditárias, governos gerais, sempre guerreando. Então, houve resistência. Não houve uma dominação tão simples como muitos imaginam. Então, houve sim uma resistência até o fim dos indígenas, que, claro, por conta de alguns conhecimentos tecnológicos que os portugueses conheciam, como a arma de fogo, a utilização de cavalo, eles não conheciam. Então, foi mais fácil os portugueses dominá-los. Então, Estácio de Sá, que é o sobrinho de Medissá, vai expulsar os franceses, certo? Da Baía de Guanabara, onde os franceses, né, fundaram a França Antártica, que vai expulsar Estácio de Sá, e deu origem à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro. Então, quem vai dar origem ao estado do Rio de Janeiro? Estácio de Sá, no terceiro governo geral, tá ok? Em 1621, século XVII,
com o objetivo de melhorar a defesa e o controle do território, a monarquia portuguesa ela vai dividir o território colonial em duas áreas administrativas. Então, no século XVII, a coroa portuguesa vai dividir o Brasil, certo? Em duas áreas administrativas. Veja, o estado do Maranhão, que tinha a capital em São Luís, e o estado do Brasil com capital em Salvador. Então, o Brasil ficou dividido em 1821, no século XVII, em duas áreas. Por quê? Porque a coroa portuguesa ela achou que dividindo seria mais fácil de proteger o Brasil contra essas invasões. Porque não só foram os franceses não, franceses, holandeses. Voltavam e mexiam, estavam por aqui, invadindo o Brasil, explorando, fazendo comércio, certo? Próximo, vamos ver uma imagem dessa divisão. Ó. Essa divisão ficou assim. Aqui o estado do Maranhão, com capital em São Luís, e aqui o Brasil, com capital em Salvador. Então, no século XVII, a coroa portuguesa dividiu o Brasil. Próximo. Vamos falar das câmaras municipais da colônia, tá? Então, foram órgãos encarregados de administrar, tá? Vamos lá. Órgãos encarregados de administrar as vilas e cidades brasileiras. Eram como... Hoje não existe as câmaras municipais do mesmo jeito, de ter os prefeitos, né? Que são responsáveis por toda a organização da cidade, dos municípios. A mesma coisa aconteceu aqui. Os vereadores eram eleitos entre os homens bons. Os homens bons eram homens da confiança, né, da coroa portuguesa, que tivessem condições financeiras, tivessem dinheiro. Reunidos na Câmara, os homens bons decidiram, entre outras coisas, a realização de obras públicas, como calçada, estradas e pontes. Por isso que eu fiz, viu, gente, essa comparação com o prefeito, que é bem isso que acontece atualmente. Alguns impostos, exemplos dos que eram pagos pelos vereadores ambulantes, a conservação, limpeza e arborização das ruas, os salários pagos a trabalhadores livres, o abastecimento de gêneros da terra, como farinha de mandioca. Então, todas essas ocupações eram de responsabilidade das câmaras municipais, desses homens bons, que eram os únicos que podiam ser vereadores. Ok? Próximo. A economia colonial. Professora, por que você deixou 1, 2 e 3 aqui vazio? Porque isso aqui a gente vai preencher no plantão pedagógico. E só vai me trazer preenchido no plantão pedagógico quem está assistindo a nossa aula. Quem não vai nem saber que teve. Certo? Então, a economia colonial, a primeira foi o quê? O Brasil, o período pré-colonial. No período colonial, quando houve o processo de colonização, a cana-de-açúcar. O rei de Portugal ele escolheu a cana-de-açúcar para ser o produto rentável. Foram 3 os principais motivos por essa escolha. Quais foram eles? Tá? Principais, aqui desculpa aí. Motivos, né? Faltou aqui. Motivos por essa escolha. Quais foram? A gente vai preencher, olha, um por um no plantão pedagógico. Só vai preencher quem estiver assistindo, certo? Próximo. Quanto à mão de obra inicial, nos engenhos, era indígena, autorizada pela coroa portuguesa, promovendo a Guerra Justa. Eu quero explicar para vocês o que foi essa Guerra Justa. Essa Guerra Justa era assim. O índio que ele se submetesse à cultura do europeu, o índio que se submetesse a ser catequizado, a absorver toda a cultura europeia, esse índio não era escravizado. Mas aquele índio que resistisse, ele era escravizado. E essa forma de escravidão era chamada pela coroa portuguesa de guerra justa. Então era justo escravizar aquele índio porque ele está suportando, ele é um índio que ele não quer ser adestrado, então vamos escravizar ele. Se ele aceitar ser catequizado, não andar pelado por aí, né, botar as roupas europeias, se vestir direitinho, não. Esse índio não merece ser escravizado, não. Mas aquele que não aceitar, ele é escravizado. Então os portugueses chamavam isso de guerra justa. E quem vai promover isso, a coroa portuguesa, ela vai dar abertura para os engenhos praticar esse tipo de guerra justa. E mesmo assim, ainda com essa guerra justa, porque para Portugal, para a coroa portuguesa, está todo mundo ser escravizado. Mas aí os jesuítas, eles começaram a ter um contato maior com os indígenas, perceberam que eram homens que não tinham a cultura deles, mas que não eram pessoas ruins. Então esses jesuítas aqui vão interceder por esses índios
para esses povos indígenas, e é por isso que a coroa portuguesa ainda vai criar as guerras justas. Não, vamos fazer assim. Aquele índio que aceitar ser catequizado, que aceitar a cultura europeia, portuguesa, tudo bem. Aquele que não, a gente vai escravizar na Tora. Da atividade no livro didático, página 207, certo? Como não completamos o conteúdo, só vai ficar essa página e as questões surpresa durante a aula, ok? Obrigada e façam!